Fala, campeões, tudo power? Bom dia, como é que vocês estão? Hoje vamos lá para mais um PowerCast matinal de número 11. Nós vamos falar sobre como se alimentar para emagrecer. Será que tem como? Vou revelar para vocês a minha perspectiva que eu passo para os meus alunos e que tem funcionado para nós. Como a gente pode usar o poder da alimentação para emagrecer com base nos princípios milenares das artes marciais, sempre. Vou dar um tempo só pra galera ir chegando aí. Tô tentando colocar o fundo musical aqui, mas deu um errinho hoje aqui. Agora rolou. Estão dando pra me ouvir legal, tá? Imagem legal. Dá um tempo pra galera chegar. Bom dia, Irian, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre, com base nos princípios milenares da arte marcial, como se alimentar para emagrecer, né? Se você conhece alguém que pode se interessar sobre esse assunto, né? Envia esse vídeo para essas pessoas, tá bom? Me ajudar a compartilhar para essa informação chegar para mais pessoas. A ideia é combater o sedentarismo, combater a obesidade, esse é o propósito. Então, vamos junto nesse propósito. Vou dar mais alguns minutos pra gente iniciar, pra galera ir chegando. Eu peço até pra você, se você gosta desse horário, né? Eu coloquei 7h30, eu fiz uma enquete pra saber qual é o melhor horário pra que todos participem, né? Irani, você fala de onde, Irani? Ó, eu sempre falo que a máxima do emagrecimento é o déficit calórico, né? E eu uso essa máxima para explicar as coisas sempre em relação tanto à alimentação quanto ao treino. Porto Velho, Rondônia, massa. Que legal. Tenho vontade de conhecer essa região aí. Tenho vontade de conhecer muito. Porto Velho, Rondônia. Eu sou de Salvador, Bahia, mas estou morando aqui em Santa Catarina. Eu tenho vontade de conhecer a região de Rondônia. Então vamos iniciar aqui. Né, para não ficar muito longo o replay, eu vou deixar o replay. Eu vou subir no canal do YouTube o replay para quem não chegou de início a assistir. Então, continuando, eu sempre falo que a máxima do emagrecimento é o déficit calórico, você deixar o seu corpo em deficiência de energia, né? Basicamente, você tem algumas formas de calcular, seja com avaliação de bioimpedância, os nutricionistas têm como identificar qual é a taxa metabólica basal que a gente precisa, né? Que o nosso corpo precisa. A taxa metabólica basal se você não acompanhou as outras lives, é a quantidade de energia que o nosso corpo precisa para funcionar normalmente. Coração bater, pulmão funcionar, os órgãos do corpo estão em funcionamento, eles demandam de uma energia. E essa energia é calculada com essa taxa metabólica basal, que é o necessário para o corpo sobreviver. Com essa taxa metabólica basal é que a gente vai traçar um plano para que o emagrecimento seja alcançado. Seja diminuindo a ingestão de calorias, né? No plano alimentar, o nutricionista vai passar ali a alimentação para que o seu corpo fique com essa deficiência segura, né? Porque se for uma deficiência muito grande, você pode ficar subnutrida, por exemplo, ou ter outras complicações. E calcular também o volume de treino que você precisa, o volume de gasto calórico ali no treinamento. E aí tem uma série de tipos de treinamento, né, que não é o foco hoje, eu falei num outro podcast sobre a questão de treino. Com essa base na máxima, né, de forma comum, a maioria das pessoas fazem isso, buscam um nutricionista para traçar um plano alimentar, né, para diminuir a quantidade de calorias a ser ingerida, e as pessoas que não têm acesso ali, não podem pagar no nutricionista,
pesquisam, né, vão vendo ali as calorias de cada alimento que consome e vai diminuindo, né, vai diminuindo ali de forma empírica, né, vai testando ali sem uma orientação nutricional ali, mas tenta buscar, né? Hoje a internet tem muitas informações, você consegue, né, já iniciar um processo com buscas. É mais seguro você ter um acompanhamento de um profissional, sem sombra de dúvidas, né? Mas não tendo a possibilidade, você pode hoje em dia estar muito mais fácil, né? O acesso à informação é muito maior do que há anos atrás, que não tinha internet, não tinha, né, essas informações. Só que deixa eu ver aqui plano comum. Então, essa visão é a visão que a maioria das pessoas tem, a visão de baixar a caloria, porque realmente faz muito sentido, né? É a máxima do emagrecimento. Se você precisa de 1.000 calorias para sobreviver e está acima do peso, você vai buscar ou diminuir, né? Você pode usar uma das duas formas ou as duas. Ou diminuir a ingestão de calorias para que o seu corpo fique com menos calorias do que ela precisa. Aí o que é que vai acontecer? Se o seu corpo precisa de 1.000 calorias para sobreviver e você ingere só 700, ele vai ter que pegar da reserva que ele deixou guardada. Porque eu não sei se você sabe, Irani, bom dia, Papo do Milhão entrou aí, é que o nosso corpo ele é uma máquina mais inteligente que existe, né? Eles têm muitos sistemas, muitas formas de trabalho ali que é inexplicável, né? Mas em relação ao emagrecimento, na verdade, emagrecimento e o acúmulo de gordura, né? São duas áreas que são interligadas, mas são contrárias, né? Você emagrece, você acumula gordura. Então, o nosso corpo ele é inteligente. Como ele já sabe quanto de caloria ele precisa para sobreviver naquele dia, vamos dizer, ele sabe que você precisa de 1.000 calorias, mas ele tem medo de passar fome. Então, o que ele faz? Quando você consome um pouco mais de 1.000 calorias, ele vai guardando. Você já consumiu mais de 1.000, então você consumiu 1.000 e, tipo, num dia você não fez tanta atividade física, né? Movimento, você não se movimentou, bom dia, Lídia. Ele vai e guarda, eu vou guardar para amanhã. E como é que ele guarda? Ele guarda no tecido adiposo. A tecido adiposo se transforma em gordura localizada, principalmente, né? Para quando chegar um dia que você não consuma a quantidade correta de calorias que ele precisa, ou que você faça um exercício maior, uma atividade maior, que você caminhe mais do que o normal, ele tem de onde tirar, né? Ele tem esse cuidado de guardar aquela reserva de energia que pra gente é ruim. Pra gente a reserva de energia é aquela barriga grande, né? O excesso de gordura em todas as partes do corpo. Com esse pensamento inteligente, mas preguiçoso, né? Ele não confia que a gente vai estar alimentando ele todos os dias, é o que causa o fato das pessoas subirem de peso, ficar acima do peso, né? Por não ter uma alimentação regular, um exercício fixo, uma prática frequente de exercícios físicos faz com que ele acumule. Aí, o que é que vai fazer com que essa gordura seja queimada ali, né? Dentro dessa visão de calorias, diminuindo a quantidade de calorias, como eu estava dando no exemplo, você precisa de 1.000 calorias por dia. Quando você consome 700, vai ficar na dívida de 300 calorias, né? Aí ele vai pegar essas 300 calorias da reserva de emergência que ele deixou, né? Da reserva de caloria que ele deixou no seu corpo, no tecido adiposo. Aí, no médio e longo prazo, você vai queimando de 300 e 300 calorias do que está sobrejando ali, a depender do quanto você tem excesso de peso. Essa é uma das técnicas para ir gerando o emagrecimento no médio e longo prazo. Aí a outra opção que você pode fazer individualmente ou junto com isso é o gasto calórico, aumentar o seu gasto calórico. Se o seu corpo já sabe que você todo dia levanta, vai caminhando até um ponto de ônibus ou caminhando até o carro, e aí depois desce do ônibus quando você chega no seu local de trabalho, aí vai caminhar até o local de trabalho, do carro, do estacionamento, aí sabe que você levanta para almoçar, né? Ele sabe já todo o movimento que você faz rotineiro do dia a dia, né? Que não se torna exercício físico.
A galera fala, mas eu trabalho em pé, eu caminho muito trabalhando. Não, é a mesma coisa. Seu corpo já sabe que você faz todo dia que ele gasta ali, independente de que você anda muito, de que você faz muito esforço, não vai ser a mesma coisa. Se você está fazendo muito esforço e está acima do peso, já mostra que o seu organismo já memorizou quanto de caloria você precisa, então ele, como eu te falei, ele tem medo de passar fome, ele vai guardar um jeito de guardar além do que você está gastando ali, por isso você está acima do peso, mesmo que o seu trabalho seja, né, muito ativo. Então trabalho não é exercício, né? Tipo, pode ser considerada atividade física, porque você está fazendo uma atividade e está te gerando ali um trabalho biomecânico, né? Um trabalho físico, relacionado à saúde física. Mas se mesmo assim você tendo uma atividade, né, um trabalho que te promove uma atividade mais ativa, uma atividade física, né, você tem que caminhar muito, trabalha em pé, pega peso, por exemplo, mas está acima do peso, isso comprova que o seu corpo já sabe que você precisa daquela quantidade de calorias e está guardando a mais. Com isso, você tem que praticar atividade física. Por quê? Essa outra técnica, né? Mesmo independente do seu trabalho é parado ou ativo, seu corpo já sabe quanto você gasta de caloria, já está guardando ali. Você tem que aumentar o seu gasto calórico. E aí, tem muitas pessoas que iniciam fazendo caminhada, é um ótimo início, só que da mesma forma que é o seu trabalho, se você começa a fazer caminhada, você vai ter um resultado de início, primeiros meses, mas vai se tornar rotina, porque o seu corpo vai memorizar, vai chegar uns meses que ele vai memorizar o quanto você está gastando ali todo dia naquela caminhada, e você vai entrar no efeito platô, que ele vai voltar a fazer aquilo, vai voltar a dar um jeito de guardar calorias a mais para não passar fome. Então, se você começa uma atividade física, mesmo que com frequência, e não aumenta de certa forma o impulso, você não vai chegar uma hora que você vai entrar no efeito platô. Vocês já ouviram falar no efeito platô? O efeito platô é ocasionado por causa dessa inteligência do nosso corpo, né, de guardar mais calorias, que ele memorizou a quantidade de calorias ali, e aí você vai estagnar, não vai mais ter resultado. Aí ou você aumenta o volume, ou você aumenta o tempo, ou você aumenta a intensidade, para que a gente continue burlando, hackeando esse mecanismo do nosso organismo. Então, essa é a visão calórica, né? Ou você diminui a ingestão de calorias, ou você aumenta o gasto calórico para que o seu emagrecimento seja no médio e longo prazo ali você alcance. Só que, como a pergunta de início, né, que eu falei, que é o tema do podcast, como se alimentar para emagrecer? Essa é a primeira forma, que no médio e longo prazo você vai diminuir as calorias e você precisa ter ali informações da quantidade de calorias de cada coisa que você está ingerindo, né? A gente está falando de alimentação, ou o melhor ter uma orientação, um acompanhamento do nutricionista. Mas existe um outro ramo de nutrição, né, que é a nutrição funcional. Os nutricionistas funcionais eles vão além da quantidade calórica. Eu gosto muito do termo funcional, né? Eu gosto muito do treinamento funcional, que é uma das bases do Power Fight. Por quê? A palavra funcional me soa como algo mais estratégico, mais inteligente, mais intencional. Por exemplo, no treinamento funcional, a máxima do treinamento funcional, na minha perspectiva, é melhorar as capacidades motoras. Que, basicamente, para mim é o mais importante, você ter uma melhor mobilidade, uma melhor velocidade, explosão. Você vai fazer alguma coisa, você precisa de, por exemplo, uma emergência, alguém passou mal, né, Deus livre, mas você precisou, você tem algum animal, subir um lugar que você não consegue descer, você subir para pegar, você precisa brincar com a criança, seu filho ou seu sobrinho, você vai ter suas capacidades motoras, né, bem aguçadas, com alta performance. Mas diferente de musculação, que tem seus valores, tem suas máximas ali, né, seus princípios, mas eu não faço mais durante 6 anos que eu tô aqui, né?
por exemplo, você fizer musculação, não são todos, mas tem pessoas que fazem musculação e não se preocupam com o cardiorrespiratório, por exemplo. Ele vai estar fortão, sarado, malhadão, gigante. Quem vê vai pensar que, poxa, é um super-humano. Mas, se não tiver o cardiorrespiratório forte, não aguenta dar uma corridinha de 5 minutos. Entendeu? Então, você fazendo um treinamento funcional, você acaba desenvolvendo todas as suas capacidades motoras. Então, como a gente está falando de alimentação aqui, a nutrição funcional ela não se preocupa só com a quantidade de calorias, né? Como na visão máxima da nutrição convencional, podemos dizer assim, né? A nutrição funcional ela se preocupa também com cada benefício que o alimento pode te trazer, com a funcionalidade de cada alimento. Falei exercício, né? Com a função de cada... Bom dia, Sensei Marcela. A nutrição funcional ela se preocupa não só com a quantidade de calorias, ela se preocupa também com os benefícios que cada alimento te traz. Por exemplo, teve um podcast que eu falei sobre alimentos termogênicos, né? Então, isso é um princípio que eu aprendi com nutricionistas funcionais, né? Que tem alimentos que aceleram o seu metabolismo, o que é um fator muito importante no emagrecimento. Porque quando ele acelera seu metabolismo, o seu corpo passa a consumir, a queimar mais calorias, mesmo em descanso, né? Que aumenta a sua taxa metabólica basal. O seu metabolismo acelera no geral, né? Você parado tá queimando mais do que o normal e você treinando ainda mais. Além de as capacidades, né, dos alimentos, das substâncias que são termogênicas te darem mais energia para treinar. Bom dia, Wanda. Então, um dos fatores que ajudam bastante no emagrecimento, que são substâncias termogênicas, o nutricionista funcional, a nutrição funcional, como você deve se alimentar para emagrecer, se preocupando não só com a quantidade calórica, mas também com os benefícios, também com as funções que os alimentos podem te oferecer. E aí eu sempre falo da questão do embasamento nos princípios milenares das artes marciais. Como eu falei lá no primeiro, acho que foi no primeiro ou no segundo podcast, as artes marciais principais, né, que eu treino, que eu estudei, que eu estudo, né, que eu sou faixa preta, sensei formado desde 2015, são do Japão. São oriundas do Japão, foram fundadas no Japão. E vocês sabem que o Japão é referência, né, em disciplina, a filosofia deles é muito disciplinada, de respeito. E também, não sei se você ouviu falar, é um fator, se você sabe, né, te relembrar, se você nunca ouviu falar, né, a cidade, né, que é lá no Japão, que é considerada no mundo, que tem bom dia prima, é considerada onde tem a maior população de longevidade. Para ficar melhor, os mais idosos, a galera demora mais de morrer lá, melhor dizendo, né? A população mais longínqua, né, é lá em Okinawa, né? Inclusive na ilha de Okinawa, onde foi criado o Karatê Shotokan, que é o Karatê que eu crio. O Karatê foi criado lá no Okinawa, né? Vários estilos, principalmente o Shotokan, que é um dos principais, foi criado lá na ilha de Okinawa. E como eu falei no início, tipo, a filosofia das artes marciais foi muito influenciada com a filosofia do Japão, porque os criadores eram japoneses, né? E quando você tem um hábito, um estilo de vida, e você cria alguma coisa, principalmente uma arte marcial, cria alguma modalidade, você vai ensinar, você vai ter alunos, você normalmente passa os seus hábitos, passa sua filosofia, sua forma de pensar, sua forma de agir. Bom dia, Eduardo. E no Japão, né, as artes marciais vindas do Japão têm isso muito forte. Né? Quem nunca ouviu alguém falar, vou botar meu filho no karatê para melhorar a disciplina, vou colocar meu filho no judô, porque, né, eles são... O Japão é referência na disciplina. E eu quero tomar a base aqui, embasar vocês a questão de se alimentar para emagrecer. Tem fundamento também com essa filosofia japonesa que passa para as artes marciais, né, que trouxe uma grande influência na filosofia das artes marciais. É que lá nessa ilha de Okinawa, onde foi criado o Karatê, tem
são as pessoas que vivem por mais tempo, né? Que têm mais longevidade. Eles têm o costume, a cultura de se alimentar, de montar o seu prato colorido, de forma colorida, né? Eu quero conversar, eu vou conectar com alguém de lá do Japão para ver se é de propósito ou só tipo uma cultura que foi levada de geração por geração, porque às vezes acontece de você fazer algo que sua mãe fazia porque sua avó fazia sem nem saber porquê, né? Tem até uma história engraçada, né, que... Bom dia, Veiga. Que uma filhinha, uma bebezinha, né, perguntou: mamãe, por que você corta o peixe no meio pra assar? Ela: não sei, minha mãe fazia assim. Aí foi perguntar à minha mãe: não sei, sua avó fazia assim. Aí foi perguntar à avó. Aí ela falou: porque lá em casa na época não tinha uma forma tão grande, aí não cabia, eu sempre cortava no meio. Ou seja, foi passado de geração em geração, que era a receita da família cortar no meio, só que ninguém procurou saber, era só porque não tinha uma forma maior, né? Então eu vou conectar com alguém do Japão para saber se essa cultura de montar o prato colorido era proposital para ter uma riqueza, né, nutricional, ou se foi só passado de geração em geração sem saber, só de forma estética mesmo. Mas com esse costume, essa cultura de montar o prato colorido faz com que a alimentação deles sejam funcionais, né? Porque se você estudar nutrição funcional ali, quando cada alimento que tem um benefício diferente, por exemplo, os alimentos termogênicos têm características, os vegetais que têm proteínas, que têm antioxidantes, têm outras características. Então, quando você vai montar um prato, a sua alimentação, você precisa de variados tipos de alimentação, de variados tipos de benefícios para te ajudar no seu emagrecimento. Porque quanto melhor o seu corpo funcionar, quanto melhor o seu organismo trabalhar, melhor vai ser o seu metabolismo, melhor vai ser a sua queima calórica e, consequentemente, o seu emagrecimento. Então, com base nos princípios milenares das artes marciais, que vem baseado que sofreram uma influência muito grande da filosofia japonesa, eles se alimentam de forma intencional, de forma funcional, né, como eu falei, intencional propriamente dito ou intencional por causa de uma cultura, mas de fato é uma alimentação funcional. Então, como você vai se alimentar para emagrecer? Você tem que comer de forma que favoreça o funcionamento do seu organismo, né? Você comer de forma variada no seu prato, né? De várias cores, vários tipos de alimentos, para você aproveitar, falando de forma supérflua, né? Superficial, não entrando em termos técnicos de quais alimentos têm antioxidantes, quais alimentos, né, têm funções, né? Eu citei alguns termogênicos aqui, como gengibre, canela, mas eu quero que você entenda que é muito melhor, muito mais, né, correto que você procure, por exemplo, um nutricionista funcional, mas, como eu falei, quando tem pessoas que você não tem acesso, não tem agora a disponibilidade para encontrar um nutricionista, você pode, a internet está aí com várias informações para você iniciar esse processo, e você pode pesquisar sobre nutrição funcional e aí começar aí fazendo uma mudança, uma reeducação alimentar. Então, com base nessa questão de você se alimentar de forma variada, você vai proporcionar um melhor funcionamento do seu corpo, proporcionar um metabolismo mais acelerado e vai fazer com que o seu emagrecimento seja mais acelerado, mais, né, proposital. Deixa eu ver aqui, eu sempre anoto aqui para ver se eu não esqueci de nada, mas ficou claro para vocês sobre a nutrição funcional, sobre como você deve se alimentar para emagrecer. Outra coisa que eu lembrei que é muito importante, que se você observar, eu acredito que não tem, pelo menos lá na ilha de Okinawa, porque é bem interior, tipo agricultura mesmo, não é muito industrializada lá. Então eles não se alimentam de coisa industrializada, fast food, né? Então, se você está no processo de emagrecimento, né, você deve priorizar alimentos de verdade, né? Frutas, verduras, né, carboidratos, proteínas,
evita alimentos industrializados, evita açúcar, evita refrigerante. Por quê? Se você está acima do peso, você tem que dar esse choque no início ali, né? Mesmo que de forma gradativa, não precisa tirar tudo de vez, mas você precisa até você alcançar. Quando você alcançar o corpo ali que você quer, você pode equilibrar de vez em quando, né? Dar uma escorregadinha, mas você tem que escolher. Você quer comer por prazer, né? Para satisfazer a sua vontade, ou você quer comer para ter uma saúde melhor, você ter uma longevidade? Como aquela população de Okinawa é o povo que mais vive no mundo, né? Eu quero viver pelo menos 100 anos, então eu priorizo o longo prazo, a minha qualidade de vida. Então a escolha é sua, só depende de você. E isso, Eduardo falou aqui, alimentos diretos da terra são os melhores, que não vai ter agrotóxicos, não vai ter industrializantes, conservantes, né, coisas que fazem bem para o produtor do alimento, que vai durar mais tempo, ele vai ter menos risco de perder, mas para o nosso organismo são venenos a longo prazo. Né? Eu até brinco mais tipo com a galera que é mais próxima de mim, né? Mas brinco com eles, brinco e falo que é sério mesmo. Não dou uma brincada porque eu já falei sério pra galera não. Mas pra galera não ficar chateada, né? Eu nem terminei. Mas tem muita coisa que a gente come que é veneno, que é um suicídio a longo prazo, entendeu? Se você toma muito refrigerante, principalmente os que são daquela cola, né, que tem aquela cor mais escura, que tem um corante e o caramelo 4 que é mais prejudicial ainda do que só o açúcar, né? Se você ficar comendo muito miojo e outros alimentos industrializados, você está se suicidando a longo prazo, entendeu? Então você tem que escolher viver, né? Escolher viver de verdade, não viver satisfazendo o seu desejo. Ah, porque é gostoso Coca-Cola, porque é gostoso. Eu quero viver bem, velho. E viver por muito tempo. Eu não quero chegar aos 60 anos tendo que ter ajuda para tomar banho. Eu quero chegar aos 100 anos treinando, Eduardo. A gente vai fazer uma rola da terceira idade, né? A gente quebrando os novinhos, faixa branca e azul que chegar, a gente coroa. Que nem o mestre lá, acho que era Hélio Gracie, né? Hélio Gracie, ele tinha um problema que ele não tinha força, ele era meio que subnutrido, raquítico, e ele inventou os movimentos de alavanca para usar o peso do oponente. A gente vai fazer isso. É verdade, por isso que o câncer é a doença do século. A alimentação cancerígena tem muitas substâncias hoje em dia cancerígenas. Paulo, bom dia, Toru. Estamos quase chegando ao final, mas eu vou deixar o replay lá no meu canal do YouTube para vocês assistirem. Falando aqui sobre como se alimentar para emagrecer. Bom dia, Andréa. Chegando no finalzinho, mas vou deixar o replay para vocês. A gente está concluindo aqui. Eu falei sobre como se alimentar para emagrecer. Eu vou deixar o replay aqui lá no meu canal do YouTube também, né? Vocês vão entender sobre a visão da maioria das pessoas e até dos nutricionistas, que para você emagrecer você tem que diminuir a quantidade de calorias, né? O déficit, induzir ali o déficit calórico, mas você pode também ir além, você pode também se alimentar de forma funcional, usar os alimentos que podem te beneficiar no seu emagrecimento, né? Essa é a visão funcional da alimentação. Eu vou deixar ali para vocês, né, o replay, eu vou postar para vocês o link lá do meu canal do YouTube. E eu quero fazer um convite para vocês aqui, dia 18 agora desse mês, eu vou fazer uma aula onde eu vou mostrar para vocês como vocês podem acelerar o seu emagrecimento. O meu desafio para vocês que estão acima do peso, né, que querem emagrecer, que precisam eliminar de uma vez por todas, que já tentou de várias formas emagrecer e não conseguiu. Eu vou mostrar detalhes de como eu mostrei a alguns alunos e alguns alunos conseguiram marcas incríveis. Teve aluno que conseguiu em 3 meses 18 quilos, teve um aluno que conseguiu mais de 30 quilos em menos de 40 dias. Né? Então, para você que quer, a minha meta é desafiar vocês a eliminar 10 quilos em 30 dias. Eu vou mostrar a vocês todos os fatores que eu ensino para os meus alunos, forma de mentalidade, de alimentação, de treino, né? E vários detalhes que eu já revelei aqui hoje, é usar a nutrição funcional para ajudar vocês a, de uma vez por todas, eliminar essas gorduras em excesso. Valeu, tamo junto, o link tá lá na minha bio, tá bom? Tamo junto, obrigado por ficar até o final aqui, vocês que participaram. E amanhã novamente, provavelmente 7h30, eu tô fazendo uma pesquisa ali nos stories para ver qual é o melhor horário, né? Eu perguntei primeiro se era melhor manhã, tarde ou noite pra galera, e a galera preferiu pela manhã, e aí agora eu fiz uma enquete ali perguntando sobre o horário, se 7h30, 8h30, 9h30 ou 10h30. 7h30 tá ganhando, aí eu fiz hoje 7h30. Então se 7h30 continuar ganhando,
Amanhã estamos aqui junto, mas hoje de noite eu compartilho para vocês qual vai ser o horário amanhã do próximo PowerCast matinal. Valeu? Tamo junto. Fiquem com Deus aí. E treinem, meus filhos. Sejam power. Os